Livro de Êxodo, capítulo 20. Leremos a partir do verso 1 até o verso de número 17. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, eterno, em Cristo nós nos achegamos a Ti, Senhor, no nome de Cristo, porque sem Ele nós não temos parte contigo, Senhor. Nós nos achegamos a Ti, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, porque não há outro, Senhor, como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Nós pedimos encarecidamente que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor perdoe em Cristo Jesus nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância, nossa pequenez, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Somos, ó Deus, indignos de Ti. Como disse Jacó, sou menor do que todas as Tuas beneficências, ó Deus, para comigo, Senhor. Quem é, ó Deus, o Filho do Homem, para que o visites? Ó Senhor, quem somos nós, diante de um Deus tão grande, tão soberano e supremo, que governa tudo e a todos com poder, também com graça, misericórdia, mas também com juízo? Ó Senhor, quem somos nós diante de Ti? Ó Deus, Tu és o fogo consumidor, e a Ti convém, Senhor, servir de maneira agradável. E somente, ó Deus, podemos fazê-lo por intermédio de Cristo, nosso mediador, o mediador da nova e eterna aliança. Senhor, nós, neste momento, queremos Te agradecer pelo privilégio da Tua palavra que o Senhor nos concede, da Tua lei, dos Teus mandamentos, ó Deus. E queremos Te pedir que o Senhor abra nosso entendimento, abra o nosso coração, que o Senhor ilumine cada um de nós, ó Deus, para compreendermos melhor a Tua palavra, Senhor, e sermos por ela transformados, meu Deus. Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Deus, o Teu povo. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a todos nós, Senhor, nos dias de hoje, todos os irmãos que de longe também nos acompanham, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Fortalece-nos na fé, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas, ó Deus, para que possamos, ó Deus, nos voltar para Ti. Que o Senhor possa, nessa noite, nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E fazer abundar em nós, ó Deus, a Tua graça, porque onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Ó Deus, é isso que precisamos, é disso que necessitamos. Mais de Ti, mais da Tua graça, mais de Cristo, Senhor. Abençoa, pois, a todos nós. Em Cristo Jesus te pedimos, ó Deus. Amém. Amém. Nós, como então os irmãos sabem, nós estamos pondo os 10 mandamentos. E hoje nós chegamos ao último dos 10 mandamentos. Então, faz algum tempo nós estamos expondo os 10 mandamentos. Expomos a primeira tábua da lei, a segunda tábua. Recentemente, então, nós falamos do 9º mandamento, do verso 16, não farás ou não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E agora chegamos ao 10º mandamento. O 10º mandamento se encontra então no verso 17, qual eu vou ler novamente, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, o 10º mandamento é: não cobiçarás. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Então, nós comentamos que o 6º mandamento, não matarás, este mandamento fala sobre cuidado com o corpo, de modo geral. Fala do corpo. Falamos que o 7º mandamento, não adulterarás, fala de um aspecto mais específico do corpo. A questão da sexualidade, como falamos. Não cometerás adultério, não adulterarás. Não furtarás, fala sobre a mão, o uso da mão. Não roubar, não furtar. E falamos no verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que esse mandamento fala da língua, mais especificamente. O uso da língua. Mentir, dizer falso testemunho. E agora, o 10º mandamento fala do olho. Não cobiçar. Você olhar, desejar algo que não lhe pertence. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Nada do teu próximo. Então, esse mandamento se refere a isso. Se refere, então, ao pecado que nós chamamos, então, o pecado da cobiça. 10º mandamento. Mas a grande questão que salta aos nossos olhos, o que podemos nos perguntar, é o que é isso? O que é cobiça? O que é cobiçar? O que é quebrar ou violar o 10º mandamento? Não cobiçarás. O que é isso? Algumas definições importantes, vou citar duas, uma do puritano Thomas Watson, e a do Catecismo Maior, de Westminster. Thomas Watson, sua exposição do 10º mandamento, ele diz que cobiça nada mais é que o desejo, o amor desordenado por este mundo, pelas coisas deste mundo. Então, desejo, um amor desordenado. Desejo, um amor sem ordem, desordenado. E o Catecismo Maior de Westminster define o seguinte, que um dos pecados proibidos no 10º mandamento são todos os desejos e afetos desordenados por todas as coisas, tanto pelas coisas do próximo, ou seja, por algo que não te pertence, mas o Catecismo também afirma que cobiçar, ou ter, na verdade, melhor dizendo, um desejo, um afeto desordenado até pelas suas próprias coisas também é violar o 10º mandamento. Então não é só as coisas do seu próximo, mas também quando você faz um mau uso das coisas que também pertencem a você, desejando elas desordenadamente, você também viola o 10º mandamento. Ou seja, em outras palavras, então cobiçar, o cobiça está relacionado ao desejo. Desejo pecaminoso. Desejo por algo que não é lícito a você, algo que não lhe pertence, algo que não é seu. Mas até mesmo por algo que é seu, mas você não tem um equilíbrio, uma sabedoria para poder administrar aquilo que é seu. Mas você coloca aquilo como Deus na sua vida, por exemplo. Como falaremos daqui a pouco. Então, cobiça é isso.
a cobiçar. O texto diz aqui, a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo, a sua serva, o seu boi, seu jumento e qualquer outra coisa que possa haver. Então ele está falando de coisas pertencentes a este mundo. Então, desejo desordenado. Isso tem que ficar claro para nós. Antes de nós explicarmos por que isso é um pecado, que a Bíblia trata de uma maneira bem radical, em muitos aspectos, primeiro apenas quero dizer algo implícito aqui. Que é o seguinte. Se a cobiça é um desejo desordenado pelas coisas deste mundo, então, de acordo também com as Escrituras, existe um desejo que é ordenado. Ou seja, em outras palavras, você pode ter um desejo pelas coisas deste mundo, que é um desejo lícito e correto. Isso é possível, de acordo com as Escrituras. Nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, inúmeros exemplos disso. Desde o Velho Testamento até o Novo. Nós temos o exemplo de Abraão, por exemplo. A Escritura diz que ele possuía muitas coisas deste mundo. Possuía servos, possuía servas, ele possuía gado, rebanho. A Bíblia diz, inclusive, que é um homem rico e é o pai da fé. Então, não há um problema em si com isso. Nós vemos exemplo também de Isaac, de Jacó, exemplo de José, que se tornou governador do Egito, então, um homem poderoso no Egito. Então ele tinha autoridade, ele teve títulos, honras que ele recebeu neste mundo. E é um herói da fé. Nós vemos isso em Moisés. Moisés abandonou os prazeres do Egito, mas foi educado em toda a ciência do Egito. Então, aí, no caso, tinha o melhor diploma da sua época. Moisés tinha, de fato. Nós vemos em Davi e Salomão também, homens que possuíam grandes riquezas. Eles possuíam muitas coisas. No Novo Testamento nós temos exemplo de algumas pessoas. Nós temos o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Lembra o que ele diz em Filipenses, capítulo 4? Veja comigo o que ele diz. Filipenses, capítulo 4. O grande apóstolo Paulo. Filipenses 4, verso 11 e 12. Diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então ele tinha experiência com tudo. Passar fome, passar necessidade é algo complicado, difícil, ruim? É. Mas ter abundância também pode ser ruim para o verdadeiro cristão. Pode ser, na verdade, a maior tentação dele para ele cair em outros pecados. Mas Paulo diz, em tudo eu fui ensinado. Em tudo eu estou instruído. Em tudo. Então veja que possuir coisas deste mundo não é necessariamente pecaminoso. Depende. Nós vamos falar daqui a pouco disso. Paulo é um exemplo disso. E lá também em Timóteo, veja comigo 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, 17. 1 Timóteo 6, 17. Quando fala dos ricos deste mundo, Paulo diz o seguinte, falando para Timóteo falar a respeito dos ricos, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então veja, fala para os ricos não colocarem esperança nas coisas deste mundo, na incerteza das riquezas, mas coloquem em Deus. E o mesmo Deus que dá abundantemente todas as coisas para delas, nós usufruímos, gozarmos. Então, Paulo está dizendo para eles, olha, não pode haver rico nenhum na igreja. Paulo está dizendo isso. Não pode haver ninguém que possua nada de maneira alguma. Paulo está dizendo, então, que a riqueza aqui é pecaminosa. Não pode colocar a esperança dele na riqueza. Ele tem que gloriar-se em Deus. E é Deus que dá todas as coisas. Ele tem que reconhecer que isso vem de Deus. E aí, depois do verso 18, ele vai dizer aqui como ele deve usar a riqueza dele. Ó, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Então, a Escritura ensina isso. Ensina que pode haver um desejo de maneira correta e ordenado. Lá para o final, nós falaremos um pouco disso novamente. Mas existe isso.
o fato das pessoas possuírem algo e não ser necessariamente pecaminoso. Então existe uma falsa doutrina, nós podemos correr o risco de cair nela, são os extremos, como sempre, né? Nós temos hoje o extremo da teologia da prosperidade, achando que Deus é só riqueza, pode dar só riqueza, mas nós temos o exemplo do outro lado, o outro extremo do catolicismo romano, por exemplo, que surgiu lá no gnosticismo, onde tudo, a matéria, tudo era mal. O mundo é mal, o corpo é mal, tudo é mal, e aí possuir coisas também é mal. O próprio Cristo, então, nunca teve um corpo físico e usufruiu das coisas deste mundo, porque essas coisas são más. Se ele é santo, se ele é Deus, ele não. Então ele não teve um corpo, e aí gerou inúmeras heresias, deu origem inclusive ao catolicismo romano, a ideia de voto de pobreza, e etc. Tudo isso vem da doutrina falsa do catolicismo romano. Paulo diz claramente, é Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, essa doutrina então, de um ascetismo, um legalismo, inclusive existe mesmo em algumas igrejas, não é bíblica, não é correto. Isso não é correto. Então, a Bíblia mostra esse lado em inúmeras passagens. Inclusive os puritanos reformados, calvinistas, são acusados, né, disso, de pregarem a administração, a mordomia correta, né, o uso correto dos bens dessa vida, deste mundo. João Calvino dizia, por exemplo, que o cristão é o único que pode usufruir de maneira santa e correta e legítima as coisas deste mundo, inclusive. Então, foram acusados até de ser o protestantismo, a obra de Calvino, de ser inclusive o pai do capitalismo, etc., por causa disso, que é uma distorção, um erro, é claro. Mas eles criam nisso, e pregavam e criam de fato nisso. Então a Bíblia mostra isso, mas isso nós falaremos um pouco depois, mas é importante deixar claro. Mas, quando nós falamos aqui, voltando para o 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo, é claro que a Escritura como um todo fala muito mais do perigo das riquezas do que da pobreza. Do que você ter pouco. Muito mais a Escritura nos alerta contra os perigos de possuir ou de ter as coisas pertencentes a este mundo. Muito mais. Porque o nosso coração pecaminoso, corrupto, está muito mais inclinado a isso, é claro. Então veja, por exemplo, só alguns exemplos, alguns textos. Mateus capítulo 6, o ensino do Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 6. Verso 19. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Veja, está falando dos olhos, a cobiça. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprejará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Mamão, as riquezas. Ele está falando da cobiça. Cobiça das coisas deste mundo. Ajuntar tesouros nos céus. Ajuntar tesouros na terra. Cobiça. Enriquecer neste mundo. Isso que ele está falando. E ele fala o olho. Onde está o seu olho? A candeia do corpo são os olhos. Onde estão os seus olhos? Os seus olhos são fixos aonde? Dependendo de onde ele estiver, seu corpo pode ser luz ou trevas. E você não pode servir a Deus e as riquezas. É isso que ele está dizendo. Então ele está alertando para o fato de amar desordenadamente as coisas deste mundo. 10º mandamento. Cobiça. Veja comigo também em 1 João. 1 João. O apóstolo João, na sua epístola, primeira epístola, capítulo 2, verso 15. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, então tá aí, o desejo carnal, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, os olhos, novamente, soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E do mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui João fala claramente sobre o amor ao mundo, amor desordenado pelas coisas deste mundo, a idolatria. E o amor do mundo, ele deixa bem claro, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Apenas mais um texto para corroborar, confirmar este ponto. Lucas 12, um texto paralelo ao de Mateus 6, Lucas capítulo 12, verso 15. Cristo diz o seguinte: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A palavra avareza muitas vezes no original é cobiça. Vários textos, cobiça, ou avareza, o amor ao dinheiro. Porque a vida de qualquer, no caso aí de qualquer pessoa, não consiste na abundância do que possui. Não consiste na abundância do que possui. Então veja, a Escritura, e aqui eu estou dando 3 exemplos, 3 textos, mas tem inúmeros e inúmeros textos, que a Escritura condena, então, este pecado, o pecado da cobiça, o desejo desordenado pelas coisas deste mundo. Você viver apenas para ajuntar tesouros neste mundo, na terra, aqui, e não nos céus. Então, você fazer isso, você desobedecer aquilo que Cristo está dizendo, é pecado. Pecado contra Cristo, contra Deus, violar a lei de Deus, violar o 10º mandamento. E a cobiça, então, nas Escrituras, como eu estava dizendo agora há pouco, é um pecado grave. E eu gostaria que você imaginasse por quê. Por que a cobiça é grave? E apenas esses 3 exemplos deu para mostrar que o ensino de Cristo é enfático sobre isso. É muito sério o ensino dele. Você vai ler muitos outros textos. Quando você lê o Novo Testamento, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que Cristo, que era rico, por amor de nós, se fez pobre. Ele mesmo dá um exemplo de uma vida que não necessita dedicar-se ao ganho das coisas deste mundo. Ele mesmo fez isso com a sua própria vida. Então, no seu ensino isso fica claro, tanto na sua vida prática, quanto no seu ensino. E assim é o ensino também dos apóstolos. Mas por quê? Porque o 10º mandamento, ele é tratado dessa maneira nas Escrituras. Eu quero que você note algumas coisas. Note o seguinte, o 10º mandamento, quando ele é violado, automaticamente você viola os 10 de uma vez, na verdade. Os 10 mandamentos de uma vez só. Não tem como você violar só o 10º e ficar livre dos outros. Ao mesmo tempo, é um efeito dominó. Nesse sentido, ela é a mãe de todos os outros pecados, nesse sentido. A Bíblia diz que Eva, ela viu que a fruta lá era desejosa. Ela cobiçou. É a mãe dos outros pecados. É a cobiça. E quando você vai para os 10 mandamentos, é a mesma coisa. Paulo vai dizer que a cobiça ou a avareza é idolatria. Gálatas 3,5 ele fala isso. E acabamos de ver, não podeis servir a 2 senhores. Ou a Deus, ou as riquezas. Mamon é um Deus, dinheiro é um Deus. E o primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Você violou o primeiro mandamento quando você quebra o 10º. Automaticamente, ao mesmo tempo. O segundo mandamento também. Não farás para ti imagem de escultura e assim por diante. Bem, nós já aprendemos que você fazer uma imagem de Deus, mesmo que seja só na sua mente, seja errada, você já violou também o segundo mandamento. E quando as pessoas vão buscar Deus, achando que Ele é um grande gênio da lâmpada, um grande Papai Noel, que Ele está por aí só para distribuir bênção e fazer as pessoas ricas, as pessoas estão cobiçando isso. E Deus não é isso. Estão violando o segundo mandamento. E também quando alguém faz, às vezes, um voto impensado, porque ela vai servir a Deus achando que vai ter algo em troca, ela está cobiçando alguma coisa. Quebrando o terceiro mandamento, tomando o nome de Deus em vão. O quarto mandamento é quebrado quando as pessoas
não se contentam com o que têm e querem trabalhar também no dia do culto, no dia do Senhor. Estão violando o quarto mandamento. O quinto mandamento também é violado. Honrar o teu pai e a tua mãe. Quando alguém não provê para os seus pais, por exemplo, não os ajuda por causa da cobiça, interessado só para si, ou não está satisfeito com o chefe que está acima dele lá no trabalho, ele cobiça aquela posição, ele está violando também o 10º e o 5º ao mesmo tempo. Ou quando ele odeia o seu próximo, não matarás, o ódio, o desejo de matar alguém. Ninguém mata uma outra pessoa, um homicídio, no caso, sem primeiro ter desejado a morte da pessoa. Não é isso que Cristo diz lá? Você odeia o seu irmão sem motivo, você é assassino, você cobiçou, não adulterarás. Você olhar para uma mulher, uma intenção impura, diz Cristo, você já adulterou, diz o Senhor Jesus. Você cobiçou. Não furtarás. Todo aquele que rouba, que furta, primeiro ele cobiçou, ele desejou aquilo primeiro. E não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Mentira. Por que as pessoas mentem? Para adquirir, tirar vantagem dos outros, exatamente porque a cobiça está ali, na vida, no coração daquela pessoa. Então, em primeiro lugar, note que a cobiça é grave porque é a mãe dos outros pecados. E ele faz com que você viole todos os outros mandamentos. Então, a cobiça é grave. Mas, em segundo lugar, note o seguinte. Este mandamento, ele é muito sério, grave, porque não é como as leis dos homens. Os mandamentos, as leis que os homens criam por aí. Até o 9º mandamento, se algum governante, alguém quiser legislar usando eles e aplicar punições para eles, é fácil de legislar. Mas já pensou em mais legislar sobre o 10º mandamento? Desejos. Cobiça. Como você pode julgar isso no coração de alguém? Então eu estou olhando para alguém, como eu sei que aquela pessoa está cobiçando? Eu não sei. É possível alguém saber? Então Deus coloca o machado lá na raiz, na verdade. Então às vezes a árvore pode não estar dando fruto podre, à primeira vista. Mas a raiz dela lá embaixo, não conseguimos ver. Deus consegue ver. Então o 10º mandamento, ele vai além dos atos externos das pessoas, dos homens, e adentra lá dentro, lá no coração, lá dentro, no profundo do coração, e diz, não cobiçarás. Isso é terrível, isso é assustador. Quando as pessoas leem esse mandamento de maneira superficial, elas não compreendem isso. Quão grave é isso, quão terrível é isso. Quem foi que compreendeu nas Escrituras este mandamento e entrou numa grande, talvez, depressão? Ficou maluco? Paulo. Veja comigo lá, Romanos 7. Em Romanos 7, Paulo, ele descobriu a grande pecaminosidade do pecado. Ele diz que o pecado não é só maligno, o pecado ele é excessivamente maligno. Como ele descobriu isso? Qual foi o pecado? Qual foi o mandamento que fez ele fazer isso? Veja comigo, Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado, a lei é santa. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. A lei revela o pecado. Isso que ele está dizendo. Porque eu não conheceria a concupiscência, caso aí, o desejo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha o que diz o verso seguinte. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Quem fez isso? O 10º mandamento. Então imagine Paulo, né, o grande sábio da lei, entendido, irrepreensível, religiosamente falando, do ponto de vista externo, diante de todas as pessoas. Então, imagine Paulo pensando o seguinte, peraí, deixa eu olhar aqui os 10 mandamentos, tranquilo,
Primeiro mandamento, não sou pagão. Segundo, adoro a Deus de modo correto. Não tomo o nome de Deus em vão. Guardo o sábado e assim por diante. Estou tudo certo. Honro pai e mãe, nunca matei ninguém. Nunca adulterei, roubei ou menti, nunca relatei algum falso testemunho. Estou dentro, estou ok, estou certo. Mas espera aí, o que diz o 10º? Não cobiçarás. Acabou tudo. Acabou. Acabou toda a esperança que ele tinha de encontrar salvação nele mesmo, pelos atos dele mesmo, apenas observando a lei e os 10 mandamentos. Acabou, não tem como. Quando eu li, não cobiçarás, acabou tudo. Meu tão lindo castelo de areia ruiu tão fácil e rapidamente. Não cobiçarás. Descobri que eu era culpado, na verdade, de todos os outros mandamentos. Descobri que, na verdade, eu tinha violado toda a lei de Deus já. Toda a lei de Deus. Os irmãos lembram do jovem rico? O que Cristo disse para ele? Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Mas antes, qual foi o diálogo dele com Cristo? Conhece os mandamentos? Conhece ele? Sim, claro, tenho observado tudo. Aí ele cita lá, né, a parte da segunda tábua. Aí Cristo olha para ele. Cristo, aquele que sonda mentes e corações, aquele que olha lá dentro, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ou seja, uma coisa te falta, ele diz. Você está dizendo que guardou todos os mandamentos? Você caiu no primeiro. Não terás outros deuses. Quer ver? Vende tudo e dá aos pobres. O que ele faz? Se retira, ele sai. Ele tinha quebrado o 10º mandamento e aí aquela sequência, um efeito dominó. Então veja, não cobiçar, esta lei, este mandamento, se refere então ao pecado que é grave, é muito grave. E aí eu vou dizer para você por que é ainda mais grave. Paulo, por este mandamento, como eu acabei de dizer, no verso 13 do capítulo 7, ele vai dizer, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O pecado se tornou excessivamente maligno. Ele descobriu isso quando ele leu o 10º mandamento. E aí, Romanos aqui mesmo, se você voltar, capítulo 2, note isso. Verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. No dia do juízo, Deus vai julgar também este pecado. Você parar para refletir e meditar o que é isso, devia fazer você tremer diante de Deus. Consegue imaginar o que é isso? A Bíblia diz, Cristo diz que por todas as palavras frívolas que você disse, você vai ser julgado no dia do juízo. Cristo disse nos Evangelhos. Tudo que você falou em toda a sua vida, Deus, é Deus, Ele sabe de tudo, Ele se lembra de tudo, e cada palavra que você disse. Palavras torpes, palavras sujas, você vai dar conta no dia do juízo. Você vai dar conta também das suas obras más, suas práticas pecaminosas. Quer elas terem sido vistas pelos homens ou não. Até as obras que você fez escondido. Deus sabe, Deus viu. Deus é onisciente, sabe de tudo. E Deus vai julgar isso. Então Deus vai julgar as suas omissões, aquilo também que era para você ter feito e não fez. Lembra quando Cristo fala, Mateus 25, sobre o grande julgamento? Ele diz, lá o texto diz que ele vai dizer para que os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que essas pessoas fizeram de tão mal? Fizeram nada. Estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. E assim por diante. O julgamento foi, vocês não fizeram. Não foi a questão, vocês fizeram. Vocês não fizeram. Então, não só obras más, mas a omissão também de obras boas é pecado. Então, isso é terrível, isso é assustador. Deus é o juiz de toda a terra. Mas Paulo diz aqui, Romanos 2,16, e em muitos outros textos do Antigo Testamento, se nós vamos olhar todos, gastaria bastante tempo, e no Novo Testamento também, que Deus vai julgar os segredos dos homens. Ele vai julgar o que estava aí dentro do seu coração. Então
Para Deus não basta só você fazer. Cometer o adultério, matar. Basta estar aí dentro apenas. Mesmo que ele não tenha se tornado externo, para as pessoas verem, para você ver, o fato dele estar aí dentro, Deus já considera pecado. Do ponto de vista de Deus, é como se você já tivesse feito. É claro que a prática, a consumação, como o Fábio bem colocou, é mais grave, é claro, a consumação do ato. Mas lá dentro já é pecado. Esse é o ensino de Cristo. E a lei de Deus nunca, a intenção da lei de Deus foi esconder isso. Era isso que as pessoas pensavam, os fariseus pensavam. Não, só atos externos. Cristo vem, não. Você cobiçou aí no seu coração, mulher, ou aí no seu coração, você é assassino, você é adúltero, aí dentro. Então, Paulo diz, no dia do juízo, os segredos aí do seu coração, toda a sua cobiça, está aí dentro do seu coração, Deus vai trazer à tona e Deus vai julgar cada um dos seus desejos pecaminosos. Consegue imaginar isso? Eu mencionei já para os irmãos que o pregador famoso comenta uma ilustração muito interessante sobre isso, né? Para você ter uma ideia de quão sério é isso. Ele diz o seguinte, imagine que você, de acordo com os estudiosos, né, você tem mais ou menos 10 mil pensamentos por dia. 10 mil pensamentos por dia. Diz alguns psiquiatras, psicólogos, que é mais ou menos por aí. 10 mil pensamentos por dia. Se você tiver 10 mil pensamentos por dia, e no dia de 24 horas você não pecou nem por palavra, nem por omissão, nem por obra, nem por nada disso, só em pensamento, você teve só 3 pensamentos pecaminosos num dia, no final do mês você teria cerca de 90 pecados. Já. No final do ano, 1080 pecados. Aí depende da sua idade, aí, se você tem 30 anos, você teria muito mais que 30 mil pecados para dar conta já diante de Deus no dia do juízo. E olha que se você fizesse isso, você seria quase um anjo, né? Quase uma auréola, né, na cabeça. Ou seja, olha a quantidade de pecados. Só no seu pensamento. Mas a Bíblia diz que Deus vai julgar os segredos dos homens. Como há pessoas que pensam que vão escapar? Deus é como o juiz da terra? Pode ser, ele aceita propina? Pode ser, né, corrompido? Deus não pode ser corrompido, não pode. Hebreus 2... texto que eu acho maravilhoso, depois que ele fala de Cristo, ele fala assim, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Como escaparemos? Se você negligenciar o Evangelho, se você negligenciar Cristo, o que vai ser de você no dia do juízo? Você está perdido. Perdido. Não tem como escapar, não tem como fugir. Este pecado é terrível. Este mandamento é terrível. Paulo notou isso, ele entendeu isso. Por isso ele disse, o pecado é excessivamente maligno. Se nós pudéssemos, se você pudesse, ou se alguém, melhor dizendo, pudesse projetar na parede aqui só o que você pensou essa semana de pecado, seria o suficiente já para envergonhar qualquer um de nós aqui. Não cobiçará, está lá dentro do seu coração. E Deus conhece, Ele sonda. Cristo sonda mentes e corações, Ele sabe o que está aí dentro. Ele conhece qual é o desejo, o que você deseja cada dia, cada momento. Ele sabe. Não cobiçarás. Então, qual é o seu dever? Qual é o nosso dever quanto cristão? Temos de aplicação. Examine a sua vida. Se você viola constantemente este mandamento, você viola constantemente este mandamento? Aí você fala, como eu faço para saber? Primeiro, examine seus pensamentos. Examine o que você pensa. O que você pensa? O que passa mais pela sua mente? No dia de 24 horas. O salmista diz que no ímpio, todas as suas cogitações é que não há Deus. O pensamento dele, do ímpio, nunca é em Deus. Nunca é voltado para Deus. E você? Você pensa em Deus? Ou você está sempre pensando em coisas do dia a dia, nunca tem tempo para pensar em Deus? Aquilo que mais você pensa é o seu ídolo, é o seu Deus.
Você pensa só em trabalho, só em riqueza, só nas coisas dessa vida, somente nisso. Não estou dizendo que nós não vamos pensar nessas coisas, é claro que vamos. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas o que governa o seu pensamento, se ele não é Deus, você está cobiçando. Seja o que for, você está cobiçando. Você está violando este mandamento constantemente. Examine os seus pensamentos. Examine também os seus desejos. O que você deseja? O que atrai os seus afetos, suas afeições? Seus desejos. Então, os seus desejos, suas afeições, dizem muito também. O seu amor está colocado aonde? O que mais você deseja? O que mais você almeja nesta vida? Isso diz muito. Você tem que ser honesto, como nós sempre dizemos aqui de manhã no estudo. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto. Deus te conhece, Deus sabe. Não tem por que você mentir para você mesmo e para Deus. É impossível, não tem. Seja honesto com você mesmo. O que você mais pensa e o que mais você deseja. E ainda examine também as suas ações. As suas ações, elas são frutos dos seus pensamentos e dos seus desejos. Você age de acordo com o que você pensa. Provérbios diz isso, a Bíblia diz isso. O homem age, ou ele é conforme aquilo que ele pensa. Conforme ele é no seu coração, assim ele é. Ele age conforme aquilo que governa a sua vida. Então, se ele é movido a dinheiro, se ele pensa só em dinheiro, por exemplo, ele vai ser movido a isso. Ele vai fazer e tomar decisões voltadas só para isso, por exemplo. Ou, se o problema dele é lascívia, ele vai ser apenas guiado por isso, vai ser norteado por isso. Ele vai tomar decisões voltadas para isso. Então, examine os seus desejos. O que você deseja? O que você almeja na sua vida? Então, veja, cabe a cada um de nós examinarmos a nós mesmos. A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, se é que Cristo está em vós, ou se não é que já estáis reprovados. Então, examine a sua mente, examine o seu coração quanto a este pecado, chamado pecado da cobiça. Mas, em último lugar ainda, quero falar de uma questão mais positiva sobre este mandamento. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós apresentamos a lei, a gravidade do pecado, mas a pregação do Evangelho não para aí. Isso é apenas metade, né, da história. São as más notícias. O Evangelho significa boa notícia, mas começa com uma má. Qual é a má notícia? Arrependei-vos. Do quê? Dos seus pecados. Por quê? Porque você é pecador. Simples assim. E a lei de Deus faz isso. Então, o fato das igrejas não pregarem os 10 mandamentos, a lei de Deus, é um problema sério. Porque não revela para a pessoa a necessidade que ela tem da misericórdia de Deus que é em Cristo. Mas nós temos que apresentar a graça de Deus. Se o pecado da cobiça é tão sério, tão grave, gera o juízo de Deus, vai gerar o juízo de Deus no final, é possível vencê-lo pela graça de Deus? É possível vencer o pecado da cobiça? Sim, é possível. Neste mundo, você nunca vai se livrar da natureza pecaminosa. A inclinação que nós temos para o pecado. Mas a Bíblia promete que nós vamos vencer muitos pecados, sim. Santificação, uma promessa. Está nas Escrituras. Os irmãos lembram de Ezequiel 36? Eu vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne em vocês, e eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos e na minha lei. Se você luta contra o pecado, isso é uma promessa de Deus. Deus está dizendo, eu vou fazer. Eleitos antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Isso é uma promessa de Deus. Não é o que você vai conseguir fazer sozinho pelo braço da carne. Uma promessa de Deus. Mas falando especificamente deste mandamento, como não quebrá-lo, como não violá-lo? Você consegue? Claro que consegue vencê-lo. Como você vence ele? Pela graça de Deus. Vou dar 4 ideias sobre como você pode, 4 princípios de como você pode vencer este pecado, o pecado da cobiça. Primeiro é o seguinte: considere honestamente o valor daquelas coisas que você cobiça. Considere isso.
Considere as coisas que o mundo apresenta, Satanás apresenta para você, o seu pecado, né? Apresenta para você essas coisas deste mundo. Considere de maneira honesta, de maneira fiel, de maneira correta, todas essas coisas que o mundo está te oferecendo. Qual é o valor real dessas coisas? Acabamos de ler isso em Hebreus. Qual é o valor dessas coisas? Deste mundo? Veja, por exemplo, Eclesiastes. Veja comigo esse texto muito interessante, em Eclesiastes. Algumas pessoas pensam assim: bem, se eu ganhasse na loteria, eu sou o mais rico da minha cidade, do meu país, do mundo, tudo bem, eu resolveria tudo, está tudo certo. Isso é cobiça. As pessoas pensam assim. Mas na Bíblia teve um homem que fez isso. Salomão. Ele experimentou tudo. Tudo ele pôde experimentar nessa vida. Tudo. Então, riqueza, ganhar na loteria, né? Entre aspas, ele ganhou. O homem mais rico da história de Israel. Mulheres, sexo, teve tudo. Está lá na escritura. Sabedoria, inteligência, diplomas, teve tudo. Ele teve tudo o que qualquer pessoa da nossa época deste mundo pode cobiçar. Ele teve tudo. O que ele diz no final? Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Veja o que ele diz em Eclesiastes 5. Por exemplo, da cobiça pelo dinheiro. Veja o que ele diz. Na sua experiência. Eclesiastes 5, verso 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Então, isso que o seu coração está inclinado a cobiçar é vaidade. Tudo bem, você conseguiu. Dinheiro tal, salário tal. Mas e depois? Você vai querer tal. E depois? Mais. Depois? Mais. Nunca vai satisfazer você. Nunca. E assim qualquer outra coisa deste mundo. Nada vai. É limitado. É algo que não satisfaz você para sempre, eternamente. Nunca. O ser humano possui faculdades dentro de si, alma, que as coisas deste mundo não podem satisfazer. Não pode. Nunca vai satisfazer. Ele vai sempre lá buscar aquilo e aquilo nunca satisfaz. Você vê isso nos nossos dias, não vemos isso? Pessoas ricas, milionários, países. O melhor IDH do mundo são os países que mais têm depressão no mundo. No continente africano não há depressão praticamente. Como isso? Como? Essas coisas não podem satisfazer o ser humano. Nunca você vai se fartar. Então, qual é o valor dessas coisas? Qual é o real valor? O que vai valer no dia em que você se apresentar diante de Deus? Quanto vai valer? Você já viu falar naquele ditado que ninguém leva caminhão de mudança para o cemitério? Ninguém leva. Ninguém leva. Não vai valer nada. Então, como você vence a cobiça? Sempre medite e considere no valor real dessas coisas. Do ponto de vista de Deus, espiritual. Não tem valor. São coisas passageiras. Acabamos de ler em João. O mundo passa e toda a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Passa. São coisas efêmeras. Então considere isso. Essas coisas não valem verdadeiramente tudo o que dizem valer. Tudo que Satanás diz que vale. Na verdade, não vale tudo isso. Então, considere, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, a outra maneira de você vencer esse pecado da cobiça é pela fé. Veja 1 João 5. 1 João, capítulo 5. Pela fé. Primeira João 5,
Verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como você vence o mundo? Não pela fé. Pela fé. Como você vence a cobiça, o desejo desordenado pelas coisas deste mundo, senão pela fé? Por que alguém cobiça as coisas deste mundo, as coisas materiais deste mundo? Porque ele não crê que Deus, na sua providência, vai cuidar dele. Ele não crê. Ele não crê que Deus está no comando de todas as coisas, que Deus governa todas as coisas, que Deus governa a sua vida, e a pessoa não crê que o amanhã pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E Deus tem várias promessas nas Escrituras, Ele jamais vai desamparar o seu povo. Ele vai dar para você o pão necessário de cada dia, Ele vai te dar. Está na Bíblia, ele disse, Ele ordenou, até hoje você está aqui, vivo, Deus te sustentou, e não vai te sustentar amanhã, nem depois, nem o mês que vem. Fé. Crer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Estava comentando com a minha esposa essa semana, estava bem preocupado com muitas coisas difíceis. Os irmãos sabem de algumas difíceis, né? O futuro que vai acontecer. E um pouco preocupado, para pensar. Aí lendo Lucas 12, fechando aquele verso, comecei a ler o texto todo. E aí, um dos versos, Cristo diz: se você não pode nem as coisas mínimas, você pode as outras? Ele diz: nem com toda a sua ansiedade você pode acrescentar um côvado à sua estatura, Cristo diz. Ou um dia ao curso da sua vida, um momento, você não pode. Ninguém, como eu vi também essa semana, de maneira hilária até, ninguém morre na véspera. No dia certo. Você não pode acrescentar um dia a mais. Nem antes. Deus controla, Ele governou. Como dizia o pregador famoso, George Whitefield, você só vai deixar este mundo somente depois que você fizer aquilo que Deus deu para você fazer. Só. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, por que não crê, então, nas coisas que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida? Se você não pode acrescentar um côvado da sua estatura, se você não pode acrescentar um dia a mais na sua vida, você não pode as coisas mínimas, Cristo chama isso de mínima ainda. Se você não pode cuidar das coisas mínimas, você acha que você pode cuidar das outras? Cristo está dizendo. É Deus que faz, é Deus que cuida. Ele fala, não é o corpo maior que o alimento? Se Deus deu o corpo melhor que as vestes, Ele diz, maior que as vestes, se Ele deu o corpo para você, não vai dar as vestes? O corpo não é maior? Ele deu o maior, não vai dar o menor para você? É isso que Ele está dizendo. Não é a vida maior do que o alimento? Se Ele não deu a vida, Ele não vai dar o sustento para a vida? Isso que Cristo diz. Então, crer nas promessas de Deus. Fé nas promessas de Deus. Isso é o remédio contra a cobiça. Você descansa em Deus. O amanhã não está nas minhas mãos. Está nas mãos de Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que não está nas suas, não está nas mãos dele somente. Dele. Toda a sua ansiedade hoje jamais vai resolver o problema de amanhã. Como diz Spurgeon dizia que a ansiedade de hoje não resolve o problema de amanhã, só esgota as forças do hoje. Não resolve nada amanhã, é inútil. Cristo disse, é inútil, basta cada dia o seu próprio mal. É inútil ficar ansioso. Não resolve nada. Só gera em você estresse, depressão, todo tipo de mal. Mas não resolve o problema. Ou seja, então, creia em Deus. É a fé, a vitória que vence o mundo. A fé vence o mundo. Creia que Deus está no controle. É Ele que vai providenciar. Até agora, foi Ele quem providenciou tudo. Paulo diz lá em Romanos que Deus, se Ele nos já deu o maior, que é Cristo, não nos dará também com Ele todas as outras coisas? Ele já deu tudo o que Ele tinha de melhor, Cristo na cruz. As outras coisas mínimas, não vai dar. Creia em Deus. Creia em Deus. Terceiro lugar ainda, para você vencer a cobiça,
Veja a declaração de Cristo em Mateus 6, novamente, onde ele fala então, da avareza, de juntar tesouros na terra, o pecado da cobiça. Ele então dá aqui o remédio, a cura para toda a questão da ansiedade e cura também o remédio contra o pecado da cobiça, para você vencer este pecado. Está no verso 33, depois que ele fala de tudo sobre a questão da ansiedade. Esse é um texto que nós temos que ler e refletir inúmeras vezes, eu acredito. No verso 33 ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, em primeiro lugar. Como você vence a cobiça? Buscando o reino de Deus, em primeiro lugar. Aí eu volto para o ponto que eu falei lá no início. É possível ter um desejo ordenado, correto pelas coisas deste mundo? Eu creio que sim. É possível você possuir essas coisas, até desejá-las, de maneira que não seja pecaminosa ou desagradável a Deus. Como? Como eu faço isso? Como disse João Calvino, o cristão é o único que pode usufruir dessas coisas, gozar dessas coisas, de maneira legítima e correta. Só o verdadeiro cristão. Por quê? Porque ele busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, tudo que ele busca, tudo que o cristão busca nessa vida obter, não é com fim em si mesmo. Não é com fim em si mesmo. Mas é porque ele tem um objetivo maior, o reino de Deus. Então, não sei se estou deixando isso bem claro, mas, por exemplo, o cristão ele deseja um emprego melhor, por exemplo, um salário melhor. Que objetivo? Para quê? Qual é o objetivo? Se o objetivo dele for cobiça, desejo desordenado, idolatria, está violando este mandamento. Mas se o desejo dele é porque ele tem interesse em glorificar a Deus com aquilo, eu creio que ele está correto. Então, por exemplo, este emprego que você deseja, esse salário melhor que você deseja, é para quê? É para quê? É para glorificar a Deus? Ou não é? Para que é? É porque com esse salário melhor você vai ofertar mais na igreja para ajudar os irmãos necessitados? É para isso? Para a glória de Deus? É porque você vai ser um contribuinte para as obras missionárias? É para isso? É porque você vai ter oportunidade de educar melhor os seus filhos para eles servirem a Deus lá na frente melhor? É para isso? É para isso? A Escritura nos ensina que tudo que você tem na sua vida não é seu, é de Deus. Mesmo a família, a esposa, os filhos que Deus te deu, todos os bens que você tiver na sua casa são de Cristo, se Ele é o Senhor da sua vida. E você é o quê? Você é o mordomo. Você administra para Ele as suas coisas. É dele, pertence a Ele. E se pertence a Ele, é para o reino dEle. É para o avanço do reino dEle. É para a glória dEle. Tudo para a glória dEle. Então examine muito bem o seu coração. Seja honesto. É para a glória de Deus isso que você quer e almeja na sua vida? Ou é apenas para a concupiscência do seu coração? Apenas para a cobiça do seu coração? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. Você busca servir melhor a Deus. Aos poucos Deus vai te dar condição de servir a Ele melhor. Simples assim. Como já dei vários exemplos aqui da história do famoso George Miller, que fundou orfanatos. Realmente, ele conseguiu fundar um orfanato, no final 5 prédios enormes, sem nunca pedir dinheiro para ninguém. História real, verídica, não só ele, existem inúmeros exemplos na história da igreja, apenas orando. A pessoa
foi lá entrevistar ele e viu tudo aquilo. Uma soma enorme de dinheiro, dá tudo aquele imóvel todo, é muito grande, o terreno. Ele fala, foi Deus que me deu, é para a obra dele, não é meu, não é só para mim. Não é para minha cobiça, não é para o meu desejo carnal, não é para mim. É para ele, é para a glória dele. Quem deu foi ele mesmo e é para servi-lo. E serviu de testemunho, de monumento a Deus aquilo. Simplesmente isso. E aí o entrevistador perguntou para ele, mas você nunca fez nenhuma reserva sua assim, de dinheiro? Ele falou, nunca fiz reserva alguma. Se eu fizesse uma reserva e tivesse um problema, uma necessidade, e eu fosse orar a Deus, Deus ia dizer para mim, vai para suas reservas. Quando acabar elas, você vem até mim. Então eu nunca fiz reserva. Ele dizia. Buscava a Deus. E aí quando foi perguntado para ele o que era de fato dele mesmo, ele tirou uma pequena bolsinha com algumas poucas moedas. Isso aqui é meu. Eu comer alguma coisa ali, acolá. Isso aqui só, nessa bolsa. Só isso. É de Deus. Tudo que você tem, que você recebe, é para Deus. Então Abraão, ele possuiu tudo aquilo lá que nós lemos, mas foi para a glória de Deus. José, o que aconteceu com José? Quando os irmãos descem lá para serem sustentados por José, o que ele fala? Vocês tentaram o mal contra mim, Deus tornou em bem. Ele fala de tal maneira que não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus para manter a sucessão com vida. Ou seja, Deus levantou ele para ser governador, ser um homem poderoso no Egito. Para quê? Qual era o objetivo? Era o evangelho. Porque não poderia morrer a família dele. Por que não poderia morrer a família dele? Porque Cristo ia vir de lá. Simplesmente é isso. O plano de Deus é esse. Não é para José apenas ser rico e poderoso. É para a glória de Deus. E Tiago diz, se você pedir qualquer coisa para Deus, lá na epístola de Tiago, e se não for para a glória de Deus, você é adúltero, Tiago diz. Adúltero. Você comete adultério. Você pede algo para Deus para você usufruir com você mesmo, com o mundo, com o pecado. Não. Você pede algo para Deus e aquilo que você vai receber, você usa para Ele mesmo, para a glória dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. Se você busca a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Pedi e dá-se-vos-á, Cristo diz. Você vai pedir, Deus vai te dar. Mas a sua mente, o seu coração, o seu desejo tem que estar voltado para Deus. Com desejo do avanço do Evangelho, de glorificar a Deus, seja no que for. Seja no que for. Deus levantou muitos homens que possuíam muitas riquezas na história da igreja. Basta você estudar, pesquisar. Um dos mais famosos foi um conde lá da Sociedade Missionária dos Morávios. Conde dos Morávios. Um homem riquíssimo. Muitas herdades. O que ele fez? Ele financiou a maior sociedade missionária da história da igreja. Foi isso que ele fez. O que ele tinha. Serviu a Cristo. Foi isso que ele fez. O que você faz com o que você tem? Tudo o que você tem. Toda a sua substância pertence a você ou pertence a Cristo? Se você é filho de Deus, filha de Deus, tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Cristo. Está nas mãos dele. Você é só mordomo. Você está cuidando, gerenciando aquilo que ele colocou nas suas mãos. Apenas isso. Então isso é um remédio, uma cura para o pecado da cobiça. Quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o ensino de Cristo em Mateus 6. Não podeis servir a dois senhores, não acumulais tesouros nos céus, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Mas em último lugar, então, para terminarmos, de uma forma que você tem para você vencer a cobiça, é a mais importante de todas. Existe uma cobiça, existe um desejo que é bom, que é correto, que é bíblico. Se você estiver engajado nesse desejo, nessa cobiça que é boa, você não vai ter tempo para outra.
para aquela que é pecaminosa. E é cobiçar a Deus e a Cristo. Você cobiça a Deus e a Cristo? Mais de Deus, mais de Cristo na sua vida? Você anela, deseja Ele, amá-lo, conhecê-lo cada vez mais na sua vida? Esse é o reino dos céus. Lembra em Mateus 13? A parábola lá do... Vou ler aqui para não citar errado, Mateus 13. Quando você conhece o Evangelho, quando você tem um contato com o Evangelho, veja a atitude desse homem. Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Ou seja, veja que Cristo é a pérola de grande valor. Ele é mais importante que tudo. Está acima de tudo. Existe alguém em todo esse imenso universo que vale mais do que Deus? Tem mais valor do que Deus, mais glória que Deus, mais beleza do que Deus? Ele diz lá em Isaías 55, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Vossa alma se deleite em Deus. Ele diz. Quando ele fala do pecado de Israel, lá em Jeremias 2, ele diz o seguinte: meu povo cometeu duas loucuras. Primeira, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. E a segunda, cavaram para si cisternas rotas que não podem reter água. Então o pecado da cobiça está ligado a isso. Você quer satisfazer a sua alma em algo que não vai satisfazer. Enquanto você deveria estar satisfazendo a sua alma no manancial de águas vivas, que é Deus. Se você fizer isso, você vence este pecado. Então veja, não é uma questão de legalismo. Eu não posso chegar aqui para você e dizer, olha, não cobice, não cobice, não cobice, não cobice. Não é uma questão apenas negativa. Eu tenho que dizer para você, corra para Deus, cobice a Cristo, corra para Ele, satisfaça a sua alma em Deus, em Cristo, ame a Cristo, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, esteja nele, satisfaça a sua alma nele, tudo nele. Quando você faz isso, o pecado, ele começa a perder o sabor, o gosto na sua vida, aos poucos, porque você agora está amando cada vez mais o verdadeiro banquete da alma, que é Cristo. O mundo e o diabo estão oferecendo para você o quê? O banquete, simbolizado aqui em Sansão, que lemos, do mundo. Nunca vai satisfazer. Nunca. E Deus está oferecendo um banquete muito maior. E Ele diz, de graça. Vinde, sem preço, sem dinheiro. O pecado diz, venha, cobices. Só que é caro. O salário do pecado é a morte. E Deus vem de graça. Venha de graça. E muitos não querem. Que pecado. Coisa terrível. O ser humano, o pecado é terrível. Ele prefere pagar caro para ter algo que não vai satisfazer a sua vida, do que de graça vir até aquele que vai satisfazer eternamente a sua alma. O grande pregador Jonathan Edwards dizia que lá no céu, quando você adentrar a glória, Deus vai ser o banquete da sua alma pela eternidade. Ele vai satisfazer a sua alma pela eternidade. Nada dessas coisas deste mundo vão estar lá. Nada. Elas não têm valor nenhum. Lá vai estar somente aquele que satisfaz verdadeiramente. Tudo. Deus, Cristo. Último texto. Encerrar. Filipenses 3. Veja aqui a cobiça de Paulo.
Este texto aqui, e tantos outros, eu concordo com o famoso pregador, Dr. Martin Lloyd Jones. Para mim, Paulo está tomado de emoção, de energia, de alegria, de fervor, quando ele fala essas coisas aqui. Não tem como Paulo ter escrito isso aqui sem nenhum tipo de afeição por Deus ou por Cristo. Você está se derramando diante de Deus, seu coração diante de Deus. Veja que ele diz, verso 7. Está aí a cobiça que nós precisamos, o desejo que nós precisamos. Filipenses 3:7 em diante. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. O que era ganho, todas as coisas que eu tinha neste mundo, perda, tem pouco valor. Por quê? Por Cristo. Verso 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. As considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Eu quero Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui o desejo de Paulo é este. Eu sofri a perda de todas as coisas para ganhar Cristo. Sofri a perda de tudo para ganhar Cristo. Tudo eu considero como refúgio, como escória para poder ganhar Cristo. Ele é a minha porção, Ele é o meu bem supremo, Ele é o meu supremo galardão, meu bem maior. Cristo é tudo em todos, é Ele que eu desejo, é Ele que eu quero. É Ele a quem eu amo, é Ele a quem eu anelo. Por isso o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza da santidade. É isso que você anela, é isso que você deseja? Você pode ter isso aqui agora já, neste mundo, buscando a presença de Deus, buscando a presença de Cristo. A vida eterna é conhecer Ele, ter intimidade com Ele. Paulo alcançou isso. Muitos cristãos do passado alcançaram isso. Você pode alcançar isso. Quanto mais satisfeito em Deus, mais satisfeito em Cristo você estiver, menos tempo você vai ter para o pecado, menos vontade, desejo pelo pecado você vai ter. Quanto mais você chegar-se a Cristo e andar perto dEle, caminhar junto dEle, menos você vai ter tempo para o pecado. Cada vez menos prazer no pecado. Pecado vai se tornar algo agora vil para você. Esse é o objetivo. O objetivo não é que você abandone o pecado por legalismo, por princípios humanos. Lá quando fala da regeneração, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, Ezequiel 36, ele fala, e tereis nojos de vós mesmos, nojo do seu pecado. Você vai ter nojo das práticas pecaminosas de outrora, e agora você quer se despir do homem velho para se vestir apenas de Cristo, andar com Ele, viver nele, e dizer como Paulo, agora é Cristo quem vive em mim. Cristo vive em mim. Qual é o desejo da sua alma? Qual é o seu anseio por Cristo? Você ama Cristo? Você deseja Cristo? Você experimenta Cristo na sua vida? Cristo para você é real, Ele é vivo, Ele é uma pessoa. Você se comunica com Ele, você fala com Ele, você se alegra com Ele, você sente a sua presença, você lê a sua palavra e Ele fala com você pela sua palavra, você sente isso. Você vive Cristo. Você tem que experimentar Deus na sua vida, Cristo na sua vida, de tal maneira que seja impossível negá-lo. Como eu já disse aqui uma vez, se algum ateu
chegar para você e falar, esse Deus, esse Cristo não existe, eu falo para ele, primeiro você tem que provar para mim que a minha esposa não existe. Como que minha esposa não existe? Eu me relaciono com ela todos os dias, como que ela não existe? Agora você quer provar para mim que uma pessoa com quem eu me relaciono todos os dias, Cristo, ele não existe. Eu amo ele, eu ando com ele. Eu sou dele, ele é meu, eu sou do meu amado. E ele é meu. Ele é real, ele é vivo. Então, que você reflita sobre isso. Que você medite sobre isso. A luta contra todo e qualquer pecado é vencida quando você descansa em Cristo. Você se deleita em Cristo. Você entrega a sua vida a Ele e todos os seus pensamentos, seus desejos, suas vontades são alinhadas a Ele. E você vai descobrir que essa é a verdadeira vida de piedade e santidade. É a vida de deleite em Deus, em Cristo. E não vai haver vida mais alegre, mais gloriosa do que essa. Alegria indizível e cheia de glória, como diz o apóstolo Pedro. Essa é a vida cristã. Quantos estão pregando o evangelho morto, sem Cristo? Como disse um pregador, você quer deixar as pessoas entediadas na igreja? Faça isso com Shakespeare, qualquer outra literatura, mas não com a Bíblia, não com a palavra de Deus. Não com a palavra de Deus. Porque o evangelho é glorioso, não existe nada semelhante a isso. E todo o evangelho foi preparado por Deus para ser o mais tocante possível às suas afeições. Sabia disso? A sua mente, as suas afeições. Para que você conhecesse a Deus e experimentasse as suas afeições quem Ele é. Amasse Ele. Deleitasse nele. E se você julga conhecer a Deus, não se deleita nele, não tem prazer nele, você está errado. Alguma coisa está errada. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe, para que nós conheçamos a Cristo de verdade, verdadeiramente. Buscar-me-eis e me encontrareis, ele diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa. Ele vai vir até você. Busque a Ele. Busque a Ele. Amém. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor neste momento.